Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor. Gênesis capítulo 35. Abra sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Almeida. Gênesis capítulo 35. E nós vamos continuar a série O Deus dos Nossos Pais. E a palavra do Senhor diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu, melhor, Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar, e àquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute, que significa carvalho do choro. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Disse Deus a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel, e lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois de você, à sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação, um sacrifício e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Deus deu o nome de Betel. Meus irmãos, no domingo passado, nós tivemos uma descrição de coisas terríveis que aconteceram na vida de Jacó e da sua família, especialmente dos seus filhos Simeão e Levi. Vamos recordar um pouco. O pastor nos disse domingo passado que Jacó foi omisso quando Diná, sua filha, se misturou com as mulheres da terra e depois foi abusada por Siquém, príncipe daquela região. Nós vimos também pelo sermão que os irmãos de Diná, especialmente Simeão e Levi, mas os irmãos todos, na verdade, eram homens iracundos, eram homens maus, eram homens que queriam vingança porque a sua honra tinha sido prejudicada por conta do abuso de Diná, sua irmã.
Nós vimos também que, a despeito do amor que cresceu no coração de Siquém, do esforço de Siquém por se casar com Diná, os filhos de Jacó quiseram que ele se submetesse ao rito da circuncisão, ele, seu pai, os homens da cidade, e na verdade isto não era um ato de aproximação, mas uma armadilha pela qual eles executaram esses homens todos ao fio da espada. Simeão e Levi mataram diversos homens por conta do desfloramento de Diná. E não só isto, Jacó ficou absolutamente pasmado diante do fato de que, além dos filhos matarem os homens, a família como um todo, aparentemente todos os filhos, fizeram um saque na cidade, pilharam a cidade, trouxeram as crianças, trouxeram as mulheres para se agregar a eles, trouxeram o gado e deixaram uma cidade fantasma para trás. Mais do que isto, não é? Nós verificamos que Jacó então ficou atemorizado diante da situação criada por sua família. E ele disse: agora eu vou ser odiado aqui na região. Como nós não somos em número suficiente, nós corremos o risco de sermos mortos por conta de toda esta situação que vocês criaram. A minha reputação ficou acabada. Acontece, queridos irmãos, que o que a gente percebe é que, na verdade, apesar de ser o povo de Deus, este povo era vingativo, cruel, era um povo irreverente, era um povo descompromissado com a fé, era descompromissado com os votos que Jacó tinha feito lá atrás, quando ele saiu fugido do seu irmão em Betel. Só que, de algum modo, Deus se utilizou soberanamente dessa maldade e perversão de Jacó e seus filhos para tratar com o próprio Siquém, com a família de Siquém. Nós não sabemos o que Deus queria para Siquém, mas ele usou isto para tratar com Siquém. E agora nós entramos no capítulo 35, não há mais ambiente para Jacó ficar naquela terra, não existem mais condições, apesar de que no capítulo 34, no verso de número 33, 20, nós notamos que Jacó tinha construído um altar para Deus em Siquém. Diante desse quadro todo, a gente tem que perguntar: será que Deus não deveria matar Jacó? Diante da omissão, diante dos seus filhos, será que ele não deveria extinguir de vez essas coisas? A pergunta que veio à minha mente é: por que Deus insistiu com ele? Por que é que Deus insiste com pessoas que erram? Por que é que Deus insiste com pessoas que fracassam? E algumas coisas surgem para mim dentro do texto que demonstram várias faces de Deus nessa hora. Primeira face que eu vejo é que Deus cuida de gente que falha com Ele, porque Ele é fiel a si mesmo. Deus é coerente consigo mesmo. Ele disse a Abraão que Ele cuidaria de Abraão e da sua descendência. Quando Ele fala para você que Ele vai ser o seu Deus, essa aliança não mudou. Os termos continuam aí. Nós somos capazes de zelar razoavelmente pelos filhos, inclusive aqueles que nós batizamos hoje, mas quem vai realmente daqui a 20, 30, 40 anos, 50 anos fazer coisas grandiosas nos nossos filhos é o Senhor.
por conta da fidelidade que ele tem a ele mesmo. Ele não muda. Então, se ele olhou para cada um de nós como olhou para Jacó, ele vai insistir nas coisas que ele quer. E mesmo que nós sejamos como Jacó, Deus vai trabalhar em nossa vida de maneira a fazer com que nós andemos no seu caminho, nem que seja, com todo respeito à linguagem, na marra. Pois foi isso que aconteceu com Jacó. A palavra do Senhor então nos mostra mais uma coisa, é que ao lado da fidelidade que Deus tem para si mesmo, Deus tem misericórdia. Ou seja, o salmista canta muito bem essa face de Deus, porque ele se lembra que nós somos pó, nós somos indignos, nós somos abomináveis, nós somos pessoas fracas, nós somos pessoas que têm dentro de si uma herança maldita, que se chama natureza corrompida. Enquanto nós somos justificados em Cristo Jesus, como dizia Lutero, simultaneamente nós continuamos com uma natureza corrompida que precisa ser vencida. E é por isso que Deus vai falar: volta a Betel, volta ao seu lugar de origem, volta ao dia do meu encontro com você, volta ao dia da tua conversão, volta ao dia do teu quebrantamento, volta ao dia em que você reconheceu que era um pecador, que você estava sozinho, que você precisava de amparo. Volta ao lugar para onde eu te mandei na fuga, mas eu me revelei a você. Eu acho que é importante a gente lembrar o dia que a gente professou a fé aqui na igreja. É muito bom, interessante. Mas é muito significativo também o dia em que a gente se lembra que Cristo transformou a nossa vida. Porque o que nós fizemos aqui não é a nossa conversão, é a nossa confissão de que houve um dia em que Jesus Cristo entrou na nossa vida. Vamos voltar a Betel. Vamos voltar a Betel. Esta é a proclamação que Deus faz. E nós notamos, claro, a face da soberania de Deus. Deus é fiel a si mesmo, Deus usa de misericórdia, e Deus, como eu disse há pouco, faz com que os seus propósitos eternos sejam cumpridos. Se não fosse assim, não haveria Natal. Se não fosse assim, não haveria Páscoa. Se não fosse assim, não haveria nenhuma possibilidade, porque Deus simplesmente se esqueceria, como nós nos esquecemos dos nossos votos muitas vezes. Mas Deus não se esquece de nenhuma palavra que Ele fala. Pelo contrário, as palavras de Deus não voltam para Ele sem que produzam os efeitos desejados. Glória a Deus. Nós confiamos num Deus que não muda. Se Ele diz que nos ama, Ele nos amará. Mas o texto então nos mostra claramente algumas coisas. O narrador acaba fazendo uma espécie de um ping-pong das ações. A primeira ação é Deus quem chama. É Deus quem chama. Sobe a Betel, volta ao lugar onde eu me revelei a você há mais de 30 anos atrás. Para crentes que já estão na vida cristã há mais tempo, o apelo é: volta para a sua experiência anterior. O apóstolo Paulo diz: assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar nele. Nós devemos voltar até aquela paixão pelo dia em que Cristo entrou na nossa vida constantemente. Nós precisamos a cada dia perceber o mover de Deus em nossa vida, diariamente. O que nos faz
ficar firmes, claro que é um pouco de nós, mas é 101% da ação divina em nos manter ao seu lado. De que adianta Jacó ter erigido um altar em Siquém, se depois do que aconteceu ficou provado que ninguém da família dele era crente verdadeiramente? A família tinha deuses. Embora Jacó adorasse o Deus da aliança, a família parece que não. Porque, amados irmãos, quando ele recebeu a ordem, eu quero que você edifique um altar em Betel, ele foi para a família e disse assim: Deus me disse para ir a Betel, edificar ali um altar para ele, então vocês precisam fazer uma renúncia. E a renúncia é que vocês me entreguem, ou deixem, ou deitem fora, ou façam, ou quebrem o santo. Na década de 40, os cristãos evangélicos eram chamados de quebra-santo, porque quando eles se convertiam da idolatria, eles punham um martelo e quebravam o santo. O que Jacó está dizendo: eu quero que vocês renunciem aos deuses que vocês têm, eu quero que vocês tirem das orelhas as argolas, que são símbolos de um contato com uma divindade qualquer. Eu quero que vocês troquem de roupa. Vida nova. Eu quero que a cada dia vocês trabalhem na sua vida de maneira a expurgar aquilo que ofende a Deus. Então parece que houve um avivamento ali dentro daquela família, houve uma ascensão da energia, da força espiritual de Jacó. De repente ele se mostrou como um líder da família, um líder fervoroso da família, porque Deus havia falado com ele. E, queridos irmãos, certamente então ele percebeu a necessidade de que, para encontrar com Deus, a gente precisa se envolver num arrependimento, numa mudança de caminho. É claro que no Novo Testamento nós aprendemos que Deus é quem nos ajuda a nos arrependermos. Mas é importante percebermos aqui que não dá para conviver com Deus e com os ídolos. Não dá para perseverar com Deus e com as roupas antigas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo e jogar as roupas velhas fora a cada dia que passa. Então, quando olhamos para isto, era necessário uma nova visão espiritual, era necessário lançar fora os deuses, era necessário purificar-se, era necessário mudar de vestes, era necessário enterrar. E foi o que Jacó fez. Ele pegou tudo aquilo que foi entregue a ele e ele sumiu com aquilo. A palavra diz escondeu, e isto significa colocar no seio da terra, significa deixar num lugar encoberto, significa invalidar aquelas coisas todas. Então esta foi a ação de Jacó imediatamente, e ele então parte de Siquém para Betel. E o que a palavra de Deus nos mostra é que de novo Deus, que o chamou, que o convocou, vai colocar no coração de todos os seus vizinhos, porque agora o ódio cresceu. A gente assiste o ódio no Oriente, que é um ódio natural, e a gente pode levar esse ódio para aquele momento. E toda a gente em volta de Jacó via Jacó agora como um perigo. E o ódio crescia entre eles. O que é que Deus faz? Deus coloca terror, medo
nas pessoas em volta de Jacó, de maneira que ele passa livre. Jacó talvez nem perceba isso. Ele só sabe que o caminho está livre para Betel. Muitas vezes, queridos irmãos, Deus está agindo a nosso favor e a gente nem percebe. Aliás, Deus faz isso o tempo todo. Deus se antecipa às nossas orações. Deus nos protege, e Jesus Cristo mesmo na sua oração, nos ensinou a orar assim. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, que nenhum de nós tenha medo de ser perseguido, não. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: não temam quem mata o corpo, temam aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para longe de si, que é Deus, para o inferno. O texto nos ajuda a compreender de que Deus está protegendo Jacó pelas razões que eu mencionei no começo. Primeiro, Deus é soberano para fazer isto. Ele pode mover. Segunda coisa, Deus é fiel aos seus próprios propósitos. Jacó tem que realizar uma missão, Jacó tem que produzir descendentes até que venha Jesus Cristo, e de Jesus Cristo vem a igreja, e a história toda se concentre na pessoa de Jesus Cristo, porque todas as coisas vão se juntar diante de Jesus Cristo no final da história, para que ele se mostre juiz de todas as coisas. Quer dizer, muito claro, quando nós lemos hoje Apocalipse, nós verificamos que a história é futura, mas Deus está revelando que cada passo da história Ele está no comando. E queridos irmãos, então, este povo chega a Betel e ali Jacó constrói um altar. Pouco mais de 30 anos, tinha uma coluna, uma pedra que ele colocou de pé, e ele ali fez votos ao Senhor por causa do sonho que ele teve. Essa pedra se misturou à paisagem. Saber-me lá se ele conseguia reconhecer essa pedra ou não. Deus não queria mais essa pedra. O que Deus queria era um altar. Se aquela pedra significou a minha confissão pública de fé, o meu voto de fé, agora Ele quer um altar. Deus não quer mais um memorial, Deus quer um altar. Deus quer um lugar onde Ele seja louvado, onde Ele seja exaltado, onde continuamente sejam oferecidos sacrifícios de confissão de pecados, onde o coração quebrantado se aproxime de Deus e fale com Ele, onde o coração reconheça a sua necessidade e a sua dependência. E os nomes que Jacó dá são muito sugestivos para isso. Para a pedra foi Betel, mas para o altar foi El Betel. Qual a diferença? Um significa casa de Deus. Aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Agora, o altar é oferecido ao Deus da casa de Deus. Sabe? Não é o altar que faz a diferença, é o Deus do altar. E neste sentido, queridos irmãos, nós vemos no final desta perícope o fato de que Deus fala novamente com ele,
e lhe promete as mesmas coisas que prometeu a Abraão e Isaque. Ou seja, Deus está confirmando a sua aliança. E quando Deus está confirmando a sua aliança, nós percebemos claramente que Deus não é de brincadeira. E que Deus requer de Jacó e requer de cada um de nós que nós nos voltemos para Ele, que nós sejamos quebrantados no nosso estilo de vida. Não adianta a gente ter o rótulo de cristão, mas o nosso coração ser violento, vingativo, cruel. Nós precisamos voltar ao lugar onde Deus nos falou, à condição de onde Deus nos falou todos os dias. E precisamos estar prontos para perceber a dimensão da sua graça. Há um episódio interessante aqui, que é o falecimento de Débora. Eu quero colocar isso em outro momento, quando me for dada a oportunidade de falar outra vez, tá bom? Quem sabe no Dia das Mães, não é? Porque é um bom sermão para o Dia das Mães, sabia? Fique com essas lições, queridos irmãos. Do mesmo jeito que Deus foi firme com Jacó, Deus fez proceder de Jacó a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que nós celebramos o Natal, repito. Mas se lembre disso. Deus tem uma vontade para ser obedecida, nós precisamos nos limpar constantemente. Deus vai cuidar do nosso caminho. E Deus exige de nós que haja um altar, não como o de Siquém, mas como o de Betel na nossa existência. Que o Senhor nos abençoe.